Nós vamos falar sobre inteligência emocional com a criançada. Vocês sabiam que as crianças hoje em dia estão ficando muitas vezes em telas e elas ficam cada vez mais ansiosas, né? E preocupadas. Então, vamos saber como os pais podem identificar a ansiedade e buscar amenizar todos esses sintomas. A Pamela está aqui com a gente. Bem-vinda, Pamela. Olha, tudo bom? Você Obrigada. viu como a criançada se diverte, presta atenção. Mas hoje eu tenho observado muito que as crianças estão muito ansiosas. É uma realidade? Sim, é uma realidade que está acontecendo hoje em dia. E primeira coisa a gente tem que entender, né, o que é a ansiedade, né? A ansiedade é quando a criança, ela vive pensando só no futuro, no que vai acontecer na aula, naquele problema que deu e ela não sabe resolver, e aí ela fica nesse estado emocional, né? Que às vezes você não pode nem falar para a criança que vai ter uma festa, que vai ter algum passeio, que alguém vai visitar em casa, porque a criança não sabe lidar com essa emoção, fica extremamente ansiosa, né? Exatamente. Da mesma forma que depressão é quando você vive no passado, trazendo essas emoções do passado, remoendo o passado, a ansiedade você vive no futuro e não consegue estar ali no presente, né? E com a criança é um pouquinho mais complicado porque ela não tem ainda, né, o desenvolvimento emocional para falar ali o que ela está sentindo, o que está acontecendo. Sim. Então é muito difícil para os pais, às vezes, se identificar isso, porque eles não sabem o que está acontecendo. Que tipo de comportamento demonstra uma criança que está sofrendo por causa de ansiedade? Quando a gente fala de ansiedade, a gente tem que prestar muito atenção em alguns pontos, né? Comportamentais, físicos também. Por quê? Porque é uma linha muito tênue ali entre a criança estar fazendo birra e a criança estar ansiosa, né? É difícil para os pais identificarem isso, né? Então, assim, eles têm que prestar atenção em comportamentos como... do nada a criança parou, não quer mais ir na casa de um amiguinho, não quer ir na casa da avó, ou ela tá falando muito alguma coisa. Comportamentos como, às vezes, a criança já desfraldou e aí, por alguma questão, ela volta a fazer xixi na cama. Então, são comportamentos que os pais têm que prestarem atenção. Teve alguma alteração nesse comportamento? É preciso identificar, né? Perfeito. O que está ocasionando. Perfeito. E a gente sabe, eu até comecei falando isso, né? Hoje em dia, as crianças estão em muito contato com as telas, né? Com o celular, videogame. E isso tem ocasionado a ansiedade? Sim, porque o que acontece, né? A tela ali, ela libera alguns hormônios ali na gente, né? Dopamina, outros hormônios, e desregula isso, né? E quando acontece isso, a criança ali, ela fica num estado emocional. Então, isso atrapalha muito. Agitação, irritabilidade. Exatamente. Agitação, irritabilidade. Isso daí. Difícil falar. Exatamente isso. Então, assim, os celulares, eles estão realmente, né? Os números mostram aí a quantidade de crianças ansiosas, adultos ansiosos. Então, o celular contribui muito para isso. E a ideia é os pais realmente ali tratarem, ali, trazer uma ferramenta ali para tirar a criança desse estado emocional, né? A Pamela, gente, ela é especialista em inteligência emocional. E como é importante a gente pensar isso nas crianças para se tornarem adultos realizados, adultos conscientes, adultos que entendam e saibam lidar com as emoções, não é verdade? Perfeito. É por isso que você criou esse projeto Super Leitores. Perfeito. A ideia do projeto foi justamente essa, né? Porque os pais ali querem ajudar a criança, mas não sabe como, né? É verdade. E como eu falei, né, a ansiedade, a criança tá no futuro. Como que a gente vai trazer a criança ali para o presente, né? Então, ensinar a criança a respirar, ensinar a criança a lidar com as suas emoções, ensinar a criança a reconhecer as suas emoções. Então, a ideia do projeto foi justamente isso, né? Então, todo o nosso projeto tem uma metodologia pautada em neurociência. Nós temos diversos especialistas no projeto. Cada pessoa, cada autor ali que escreveu a história, ele tem um poder de fala ali para falar sobre aquele assunto. Então, aqui no livro de meditação, por exemplo, nós temos uma profissional que ela é especialista em meditação para criança, então ela ensina ali o passo a passo. Então a gente tem toda uma metodologia por trás de cada livro. Os próprios pais, tios, avós podem desenvolver com as crianças em pouco tempo, né? Perfeito. Em pouco tempo, 10 minutinhos por dia, você já consegue ali aplicar ali o material da forma certa. Então a história ali vai desenvolver ali uma habilidade e as atividades vão
a criança vai colocar em prática aquilo para ela ter no dia a dia. É né? isso que é legal, porque não é somente um livro, é todo um projeto, né? Pedagogo, científico, onde tem a leitura e a prática, os exercícios, né? Pra Perfeito. desenvolvimento. Perfeito, exatamente. E o nosso projeto, nós abrangemos 3 pilares que nós consideramos essenciais, né? Que é a inteligência emocional, que é você aprender a lidar com as suas emoções, a lidar com o ambiente, com os outros, a parte do empreendedorismo e também a parte da educação financeira, né? Que quando a gente fala... Sim, muito importante. Quando a gente fala de educação financeira, muitas vezes os pais acreditam que é aprender matemática, e não é. Na verdade, educação financeira, a gente está falando de comportamento, né? A criança ter o comportamento certo. E nós temos alguns materiais, inclusive a Patrícia Bandeira, que é Cadê uma a das... Patrícia? Eu estava procurando a Patrícia. Ah, você está aí, Patrícia? Bem-vinda aqui, viu, Patrícia? Eu queria que você trouxesse aqui pra gente também, porque as crianças também estão desenvolvendo aí a prática, né? Exatamente. Eu sou Patrícia Bandeira, como eles me apresentaram. Eu sou uma das especialistas financeiras do projeto. E aqui dentro desse livro foi um deles que eu escrevi. Ele vem justamente trazendo uma ferramenta financeira para as crianças aprenderem como atingir metas e diminuindo a ansiedade. Porque imagina comigo, quando uma criança ela entende o tempo que ela vai demorar e o tempo que ela vai chegar no objetivo dela, que foi o que aconteceu com a minha filha, ela diminui a ansiedade, ela consegue curtir o processo. E dentro desse livro eu conto o como. Justamente como a minha filha também atingiu. Então a gente já tem até um laboratório em casa. Olha que legal, na prática, né? E o legal é isso, que vocês querem ajudar os pais, né? Exatamente. Porque é justamente um investimento para os pais fazerem e dentro de casa e até não só pensando no desenvolvimento da criança, mas criando laços, criando momentos, histórias entre a família, né? Perfeito, porque não é só tirar o celular, né? Às vezes o pai vai lá e fala assim, você tem que sair do celular, eu não quero que você fique no celular, mas ele não dá uma outra atividade ali para a criança colocar no lugar, né? Então, assim, a ideia do projeto foi justamente essa, resolver esse problema dos pais, ser essa ferramenta ali, né, de solução e também criar um laço, criar um momento e a criança vai estar desenvolvendo a leitura e ainda desenvolvendo habilidades que vão levar para a vida toda. Vale muito a pena, viu? O que nós temos aí que as crianças estão fazendo? Trabalhando com massinha, é isso? Você vai distribuir livros, é isso, Patrícia? Isso, nós vamos agora mostrar os livros para eles, para eles aprenderem aqui na prática junto com a gente. Olha lá, criançada, olha os livros aí, para vocês já irem folheando. A Pamela presenteou meus filhos com esse kit e quando chegou em casa, porque vem numa caixa bonita como essa, eles já vem, além dos livros, vem também os brindes, né? Sim. Que as crianças adoram. Então, já despertou a curiosidade das crianças. Então, você já aproveita esse momento e, sem perceber, você vai estar criando laços, afeto e também desenvolvendo o emocional da criança. Perfeito, perfeito. Inclusive, nesses livros que nós estamos distribuindo, no livro da Patrícia, a gente tem ali o dinheirinho para a criança cortar, para ela aprender... Cadê o dinheirinho? Mostra aí o dinheirinho. Cadê que eu quero ver o dinheirinho? Aqui tem um encarte já com o dinheiro legal. que a criança ela já pode cortar e começar a trocar entre elas. A gente também faz um quebra-cabeça e também faz essa parte do caça-palavras. Que bacana! E a gente ensina também como eles podem fazer um mural da visão extraordinária do futuro. Então eles colocam os desejos deles lá e começam a trilhar até chegar onde eles pretendem. Olha, isso é importantíssimo. A gente se preocupa tanto com o futuro dos nossos filhos. Vão estudar numa boa escola, vão ter o bom, o melhor de roupa, de tudo. Perfeito. Mas a gente não pensa na emoção dessa criança, porque se essa criança desenvolve desde cedo e consegue compreender o emocional dela, ela se torna um adulto de sucesso, porque se a gente não tem emocional, não tem equilíbrio nessa vida, nada funciona. Exato. E um dado muito importante para os pais saberem também é que do 0 aos 12 anos é a maior janela, né, de desenvolvimento da criança e principalmente do 0 aos 6. Do 0 aos 6 tem uma janela ali que se você perder ali aquele momento, ele não volta mais. Então, é o melhor momento para você desenvolver habilidades emocionais, habilidades financeiras, que a criança vai levar ali para a vida toda.
Pamela, muito obrigado por ter vindo. Obrigada a você, Rogério. Patrícia, muito obrigado. Obrigada. Adoro falar sobre esse assunto. Como pai, eu sei da importância.